Vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos concluir esta carta hoje, essa carta maravilhosa, lendo a partir do versículo 21 até o versículo 24. Efésios 6, de 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus: E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bênçãos que vêm da prisão. Bênçãos que vêm da prisão. Pode vir bênçãos da prisão? Quando alguém está preso, está em condições desfavoráveis e ele se torna dependente. Tudo que ele pode receber é de fora. Ele não tem nada para dar. Tudo vem de fora para ele, por conta da dependência. Ele está preso. Ele não tem o direito de sair, de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo. Se bem que hoje em dia nós vemos os malandros, atrás das grades, dando ordens para que seus comparsas que ainda estão livres, eles matem pessoas, trafiquem drogas, incendeiem ônibus, façam misérias. Isso se constitui até num paradoxo. Para se fazer o mal, irmãos, não é preciso estar solto. Preso mesmo, o malfeitor sempre faz o mal. Agora, paradoxo forte mesmo é quando alguém está preso e mesmo assim abençoa quem está fora. Aí sim, uma condição paradoxal. Alimenta os que estão fora, engrandece e conforta os que estão fora. Como pode alguém preso dar tudo isso a quem está livre? Quando um cristão é perseguido por amor do Senhor, ele conta, na verdade, com a companhia do Senhor de forma especial. Sabemos que Jesus Cristo está nos crentes continuamente. Mas quando aquele crente está preso, irmãos, sofrendo nas masmorras, por fidelidade ao nome do Senhor, preso porque estava pregando o Evangelho, é como se Jesus estivesse com ele de forma especial. Quando uma mãe tem muitos filhos e um está doentinho, a mãe se dedica de forma especial àquele filho. Ama todos, mas aquele filho que está doentinho, ela se dedica de forma especial. Então o testemunho na história da igreja é que todos os santos que passaram por masmorras, por prisões, aguardando o dia da morte, por sentença judicial, todos eles são testemunhas em dizer que receberam um conforto excepcional da parte do Senhor. Muito mais do que tinham recebido quando estavam livres. E eu sempre me lembro de uma ovelha minha que estava à morte. E ao ir visitá-la, ela disse assim: pastor, o conforto que eu estou sentindo aqui nesse leito da enfermidade é tão grande que se me fosse dada a opção de dizer, quer ficar bom e perder esse conforto que você está sentindo, eu diria, não, eu quero continuar sentindo esse conforto aqui, mesmo que eu morra. Então, o testemunho da igreja diz isso, que todos os santos que passaram por prisões e açoites, masmorras, por amor do Senhor, eles foram especialmente confortados. Receberam uma dose extra de conforto. E nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Mas ele é o paradigma, ele é um exemplo, ele está posto aqui como exemplo de todas as pessoas, de todos os crentes que vão para as prisões, que vão sofrer por causa do nome do Senhor, por fidelidade ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava preso aqui em Roma, por ordem do imperador, mas na prisão ele produziu obras de edificação para as igrejas do Senhor daquela época e para todas as épocas, inclusive para nós aqui hoje, nesta noite. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as chamadas cartas da prisão.
ele escreveu quando ele estava preso. E quando nós vemos o conteúdo dessas cartas, nosso queixo cai. Ele não está nessas cartas pedindo que as igrejas se reúnam, façam uma cotinha, que contratem um advogado para libertá-lo. Ele não reclama, não faz lamúrias, não se acha um coitadinho porque está preso. Oh, irmãos, orem para que o Senhor me liberte. Não vemos nada disso. Pelo contrário, nós vemos cartas de grande teologia, robusta teologia, procurando edificar aqueles irmãos, preocupado com eles, com a santidade deles, preocupado em que eles cresçam na fé, preocupado em que eles não fiquem preocupados com ele que está preso. Então, Paulo não foi um abençoador apenas para as igrejas às quais ele destinou aquelas cartas. Mas a riqueza produzida na prisão, na verdade, trouxe enriquecimento permanente para todas as igrejas de todos os tempos. Esse paradoxo só existe quando alguém está em Cristo. Se não estiver em Cristo, ele não vai conseguir se comportar dessa forma. Não vai conseguir produzir algo de bom para aqueles que estão fora. Então o Senhor é mais do que fiel, irmãos, em suster os seus servos fiéis que sofrem por causa do seu santo nome. Então, com esse título, Bênçãos que vêm da prisão, eu trago duas lições nesta oportunidade. E a primeira lição é as boas condições em que está preso, de quem está preso por causa de Cristo. Boas condições de quem está preso por causa de Cristo. E para responder essa pergunta, a Escritura traz dois aspectos. O primeiro é o seu estado d'alma. Paulo está preso. De Roma até Éfeso são 2.250 quilômetros. A comunicação não é fácil, é muito difícil. Não há e-mail, não há WhatsApp, não há Facebook, não há telefone celular, não há telefone fixo. Tudo é por carta, que vão por navios. Uma notícia para ir e para voltar demora meses. Paulo está preso e os filhos na fé dele estão lá, a 2.000 e tantos quilômetros de distância, com a mão na cabeça, preocupado. E ele escreve no final da carta aos Efésios, e ele diz: eu quero dizer para vocês como é que está o meu estado d'alma. Versículo 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Observe, e para que saibais também a meu respeito, quer dizer, como é que eu estou? Como está o meu estado d'alma? E o que eu faço? Eu estou aqui na prisão parado ou estou fazendo alguma coisa? Para que vocês saibais de tudo isso, eu estou mandando Tíquico aí para informar vocês e deixar vocês por dentro de toda a minha situação. Como é que está Paulo na prisão romana? Está depressivo? Está entristecido? Chora muito? Está doente, acamado? Recebe continuamente a visita do médico para acudi-lo, para ministrar a ele barbitúricos, soníferos, calmantes, como se faz com o ex-presidente? Será que ele está assim? Para responder, irmãos, precisamos dar uma revisada na carta dele. Ele está aqui no fim da carta, nas saudações. E essa carta foi escrita da prisão. Mas qual é o conteúdo da carta? Quando nos recordamos, lá no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Paulo está dizendo: eu estou aqui preso, mas eu estou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Que nos tem abençoado. Ele disse: irmãos de Éfeso, as bênçãos espirituais não é somente para vocês, nem é somente para mim. Ele nos tem abençoado, vocês e eu estou incluído. Por isso que eu não olho nenhum tipo de desconforto aqui na prisão. Se eu tenho algum tipo de desconforto, e realmente tinha, isso não me causa nenhum problema. Eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E sabemos, irmãos, que quando nós medimos a magnitude da bênção espiritual com relação à bênção material, está lá a bênção espiritual, e a bênção material, ela soma, é um ponto. É passageira, é coisa daqui, do agora. As bênçãos espirituais são eternas.
No versículo 16 do capítulo 1, ele disse assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que é que ele está dizendo aqui? Está com o coração cheio de gratidão. Não cesso de dar graças por vós, Senhor. Obrigado por teres salvo aqueles irmãos na cidade de Éfeso. Então o coração dele está cheio de gratidão a Deus por causa daqueles crentes de Éfeso. E ele está preso. Sente-se abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Está com o coração transbordando de gratidão. Como pode isso para alguém que está preso? Ele escreveu Efésios, escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. Quando ele escreveu Filipenses, nessa mesma ocasião, no capítulo 1, na carta seguinte, no versículo 12, ele disse assim: quero ainda, irmãos, Filipenses 1,12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, quer dizer, a minha prisão, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Imagine que um pastor foi preso porque estava passando cheque sem fundos. O pastor foi preso porque estava praticando pedofilia. Isso vai servir para o progresso do Evangelho? De forma nenhuma, vai servir para o prejuízo do Evangelho. Mas toda a população sabia que ele estava preso por conta da fidelidade à pregação dele, ao Jesus Cristo que ele pregava. E ninguém tomava isso como motivo de escândalo. Ninguém se escandalizou com a prisão de Paulo. Pelo contrário, os pregadores itinerantes que estavam livres aproveitaram a prisão de Paulo e continuaram pregando o Evangelho e mostrando Paulo preso por conta da pregação fiel do Evangelho. E isso serviu para o progresso do Evangelho. Quer dizer, Deus usou as pregações dos missionários itinerantes para chamar mais e mais pessoas. O Evangelho progrediu, irmãos. E eles apontavam Paulo como prisioneiro do Senhor. Então a minha prisão serviu para o progresso do Evangelho. Ele está preso. Vejam como é que está o estado da alma desse homem. Eu estou alegre. Estou alegre porque essa minha prisão está servindo para salvar pecadores. Ele raciocinava assim. Então isso era motivo de gratidão, de alegria para o apóstolo Paulo. No versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses, que foi uma carta escrita na mesma ocasião, ele diz que está contente demais com a situação pela qual está passando. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou, no caso agora, preso, mas eu estou contente. Quer dizer, eu estou suprido, nada me falta. Há contentamento em mim, não há reclamação, não há murmúrio. Eu estou contente com a minha situação. Se eu estivesse livre, eu também estaria contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está preso, mas ele está em boas condições, porque ele está preso por causa de Cristo Jesus. Os irmãos estão vendo que isso é paradoxal. Isso é privilégio apenas de quem é preso, quem sofre perseguições por causa do nome do Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13, ele disse assim, aquela frase que todos os crentes no planeta Terra conhecem: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente esse versículo é usado para dizer que tudo posso ficar rico, posso ficar curado do câncer, posso tirar na loteria, posso ficar milionário, posso comprar um avião. Não é isso. Quando nós vemos o contexto, é tudo posso sofrer humilhações, escassez, fome, frio, prisão. Tudo posso naquele que me fortalece. Na situação mais difícil que eu me encontro, o Senhor me fortalece. Então eu posso passar, eu suporto bem. Isso ele está dizendo preso, irmãos. Pergunta aos irmãos: é possível traçar um gráfico aqui do estado da alma desse prisioneiro? É assim. É um gráfico positivo, um gráfico vitorioso. Ele se disse abençoado.
se disse grato, se disse alegre porque o evangelho está progredindo por conta da prisão dele, disse estar contente e disse que tudo podia suportar com a ajuda do Senhor. Mesmo preso, ele está em boas condições da alma, não está? Claro que está. E aqui eu pergunto a você, se você estivesse preso, como você estaria? Pastor, eu não posso responder, porque eu não estou preso. Mas aí eu pergunto, você está solto? E como é que você está? Você está com essas características do apóstolo Paulo, mesmo solto, cheio de contentamento? Ou está cheio de reclamação, de queixas, de queixumes, de lamúrias? Você está solto? Você está contente? Ou está satisfeito, cheio de cobiça, querendo isso, querendo aquilo, reclamando porque não tem isso, que não tem aquilo? É essa a sua situação? Solto? Você me diz. Então o seu estado d'alma era primeira, podemos dizer assim. Agora, o que esse homem faz? Qual é a atividade desse homem? De novo em Efésios 6, 21, ele disse assim: e para que saibais a meu respeito, isto é, como eu estou, o meu estado d'alma, e o que faço? Qual é a atividade do preso? Hoje nas prisões modernas existem muitos programas sociais para que o preso desenvolva muitas atividades, né, socioeducativas, e assim ele possa ir se curando, né, possa ser tendo condições de ser reintegrado à sociedade de forma sadia. Mas os irmãos sabem que isso é coisa de agora. Nas prisões antigas o sujeito era preso, irmãos, e ficava lá encerrado, trancafiado mesmo. Não tinha nenhum programa socioeducativo, não. Trabalhar, fazer sapato, cortar isso, tirar fiapo de roupa da sulanca. Não tinha nada disso, nada disso. Ele ficava lá preso, encerrado. E o povo disse: e esse homem, como é que está a situação dele? Ele afirma estar aqui, preso, bom estado d'alma, mas nós estamos preocupados agora com a atividade dele, porque um sujeito daquele parado, ele vai morrer. Nós sempre dizemos: ó, fulano se aposentou. Se ele continuar sem nenhuma atividade, se ele não continuar com alguma atividade, ele vai morrer logo. A gente diz isso. Não é? Porque o corpo precisa de atividade. E Paulo, um homem dinâmico desse, um homem que viajava, que pregava, que corria para cá, corria para lá. Como é que esse homem está? Parado dentro da prisão? Ele diz: não, eu não estou parado. Eu tenho muitas atividades, mesmo preso. No capítulo 1, versículo 16, ele diz que não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele afirma estar em oração. Eu tenho muito tempo aqui na prisão, então eu vou usar bem esse tempo. Eu não vou gastar esse tempo com reclamação, com lamúria, me achando um coitadinho. Eu vou usar esse tempo em oração. E a oração dele não é oração por si, é oração intercessória por outro. Estão vendo aqui? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nas minhas orações eu estou intercedendo. Eu não quero nada para mim, eu quero é para vocês. Usando esse tempo na prisão, muitas horas vagas eu vou usar de forma produtiva. Eu não vou perder um instante sequer. Eu vou ter uma vida de oração intensa. Lá no capítulo 3, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Está na prisão, orando, vida de oração. Eu abro um parênteses e digo: é muito bom, irmãos, que muitos crentes sejam presos para ver se adquirem vida de oração. Muito bom. Porque a vida de oração de muitos crentes é praticamente zero. Não oram, não. Não oram. Negócio impressionante. Não tem o menor prazer de falar com Deus. Não tem. Querem muito ouvir Deus, mas não querem falar com Deus. Ouvir Deus é mais light. Basta eu abrir os ouvidos e fico ouvindo o que é que Ele está dizendo. Agora, para eu orar, eu vou ter que contar a minha vida, confessar os meus pecados. Não quero não. E assim não vivemos, sem uma vida de oração. Fecho o parênteses.
Mas Paulo na prisão está, dedicando-se à oração. No capítulo 3 de Efésios, versículo 1: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Quer dizer, eu estou preso porque eu beneficiei vocês. Por amor de vós, gentios, incluindo vocês. De Éfeso, capítulo 3, versículo 8, ele diz que mesmo preso continua pregando. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mesmo preso, ele continua pregando, irmãos. Ele está preocupado com a santidade dos crentes de Éfeso. No capítulo 4, versículo 17, ele disse: isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não quero que vocês procedam mais como vocês procediam quando estavam no mundo. Pelo contrário, a partir do versículo 20, ele disse, capítulo 4, versículo 20, ele disse assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está preocupado, irmãos, com a santidade dos crentes de Éfeso. Essa é uma atividade dele. Mas a preocupação não é aquela preocupação improdutiva. Eu estou só preocupado. Não, eu estou preocupado, então eu vou escrever alguma coisa para instruí-los, para incentivá-los a abandonar os velhos estilos de vida e adotar aquele estilo de vida santo, digno de um crente. É uma preocupação que age em favor de... Ele pregou aos soldados que estavam guardando, e os soldados se converteram. Ele disse no capítulo 1 de Filipenses, versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Irmãos, que maravilha isso, né? Os soldados que o guardavam ficavam ali com ele, vendo aquele senhor manso, não ameaçador, não cheio de conversa mole, de enrolada, querendo enrolar o soldado para dar uma escapada. Não, o soldado sentia confiança nele, assim como José nas masmorras do Egito ganhou a confiança do carcereiro. O carcereiro deixava até a chave com ele, porque via a honestidade e a fidelidade daquele homem. Assim mesmo foi Paulo. Então a guarda pretoriana ficou ali observando aquele homem, e Paulo aproveitava e pregava o evangelho. E ele disse que não foi um soldado só não, foi a guarda toda. Os turnos se sucediam, e cada soldado que estava ali ouvia a pregação e eles se converteram ao Senhor. Ele preso. Irmãos, vejam que atividade intensa tem o apóstolo quando está na prisão. No capítulo 28 de Atos, que narra a sua prisão, no versículo 16, Atos 28, 16, afirma que o governo romano permitiu que Paulo ficasse numa prisão domiciliar. 28, 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em companhia o soldado que o guardava, evidentemente nos turnos que se sucediam. Mas, irmãos, vejam que bênção Deus concedeu. O imperador concedeu que Paulo ficasse numa casa por sua própria conta, com seus próprios recursos, alugada por ele, paga por ele, o aluguel, mas ficava guardado por um soldado da guarda imperial, da guarda pretoriana, um soldado imperial. Então isso foi uma bênção maravilhosa. Imagine se Paulo tivesse ficado numa masmorra romana, junto com os demais presos, sem poder receber visita, sem poder pregar o evangelho, se podia ficar no isolamento, na solitária. Não, Deus concedeu graça a Paulo, e o imperador, não sei por que cargas d'água, permitiu que ele ficasse numa prisão domiciliar por sua própria conta. O imperador não vai gastar nada a não ser pagar o salário do soldado que o guarda. Mas foi uma bênção indizível, irmãos, uma bênção indizível. E ele ficou nessa prisão. E para se sustentar, irmãos, como é que ele fazia? Evidentemente que ele, estando numa prisão domiciliar,
ele podia desenvolver alguma atividade. A profissão de Paulo era fazer tendas. Ele fazia tendas como bico. Ele, na verdade, não era profissão, era um ofício. Como profissão, Paulo era um teólogo, Paulo era um estudioso da lei, né? Mesmo antes de se converter. Depois se tornou um teólogo cristão, mas ele tinha, todo judeu tinha uma profissão e um ofício. Sabemos disso, quando a profissão não dava o ofício, acudia. Então ele fazia tendas. No capítulo 18 de Atos, no versículo 3, falando de Priscila e Áquila, né? Chega no versículo 3, capítulo 18, diz: e posto que eram do mesmo ofício, Áquila e Priscila, passou a morar com eles. Paulo passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Tenda, irmãos, essa tenda de camping era uma coisa muito abundante, como ainda hoje é naquela região, porque as pessoas faziam longas jornadas, né, de cavalo, e quando escurecia, a piada do cavalo e armava a tenda. Então era um hotel. Todo mundo tinha uma tenda. Não se dispunha de, vou sair aqui de Caruaru, vou dormir em Petrolina, a gente faz o cálculo da viagem. Porque naquele tempo não tinha como fazer esse cálculo. Você ia nas condições do tempo, quando escurecia, você parava e... Então, tenda era uma coisa comum, todo mundo tinha que ter, como guarda-chuva. Todo mundo tinha que ter um. Então ele ganhava o seu dinheiro fazendo tendas. Então, certamente na prisão ele continuou fazendo tendas para pagar o aluguel, pagar a sua comida, pagar a conta de água, de luz, né, que não tinha ainda. Mas tinha as despesas similares. Comprar o azeite para acender o lampião de noite, pagar o menino para trazer água. Tudo isso demandava recursos. Também Paulo recebia algum sustento, algumas ofertas, mesmo preso. Quando ele saiu da Ásia, que foi para a Europa, entrou pela Macedônia, a primeira cidade, já estudamos aqui, Filipos. Quando chegou em Filipos, tinha uma vendedora de púrpura, uma judia rica que se converteu. Quando se converteu, abrigou logo na sua casa, uma casa imensa, a equipe missionária de Paulo. Essa mulher amou o evangelho de tal forma que ela se doou a si e os seus bens em favor do evangelho. E ela depois passou a fazer parte da igreja de Filipos, aquela igreja fundada por Paulo. E aquela igreja mandou uma gorda oferta para Paulo. Em Filipenses capítulo 4 está escrito isso. Versículo 18. Filipenses 4,18, Paulo disse: recebi tudo e tenho abundância. Está se referindo a uma oferta que veio de lá, da igreja de Filipos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, estou suprido. Paguei todas as contas, né? Desde que Epafrodito me passou as mãos. Epafrodito foi o que trouxe o dinheiro, a oferta. Me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, nessa prisão romana, numa prisão domiciliar, uma casa que ele alugou na cidade de Roma, e certamente não era barato essa casa, ele pôde, irmãos, ter recursos para pagar as suas despesas, tanto com o exercício do seu ofício, em fazer tendas e vender, como também com ofertas recebidas pela providência de Deus de igrejas às quais ele tinha fundado. Então foi uma situação, não é, que Paulo experimentou da providência de Deus. Então, estando ele em prisão domiciliar em Roma, ele convocava as pessoas para virem até ele e ouvir a pregação. Se não fosse a prisão, ele ia até as pessoas, porque ele sabia muito bem que o Senhor me mandou ir. Não mandou trazer as pessoas para a igreja para ouvir o evangelho, não. Me mandou sair, deixar a preguiça, a negligência, a indolência e ir na casa das pessoas para pregar o evangelho lá. Mas como é que eu posso fazer isso se eu estou preso? Estou preso aqui. Mas eu posso chamar: venham cá para ouvir a pregação, venham cá, venham cá. E ele fazia isso. Atos capítulo 28, versículo 17, versículo 16 e 17. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, bastou arrumar a casa, ajeitar as coisas, quando estava tudo pronto, 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos humanos. E aí discorre e termina apresentando quem? Jesus Cristo.
termina apresentando Jesus. Versículos 23 e 24 desse mesmo capítulo 28, está escrito assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Eles iam para a casa de Paulo para ouvir a palavra. Então, desde a manhã até a tarde, irmãos, olha aí, 8 horas de pregação, de exposição. 8 horas, irmãos, na casa dele. Desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Jesus era o ponto central da pregação de Paulo. Era uma pregação cristocêntrica, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, que eram aquilo que os judeus acreditavam. O Antigo Testamento, ele usava, manuseava com uma habilidade incrível o Antigo Testamento para apresentar Jesus. Houve alguns que ficaram persuadidos, viu? Pelo que ele dizia, diz o versículo 24. Outros, porém, continuaram incrédulos, mas muitos se converteram. Versículos 30 e 31. Por 2 anos, irmãos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele não recebia ninguém para estar com conversa mole, para estar falando disso, falando daquilo, não. Era para pregar e apresentar Jesus mesmo. Essa era a atividade desse preso. Alta produção, irmãos, em favor do reino de Deus. Intensa pregação do Evangelho da Graça a todos os que iam à sua casa, atendendo à sua convocação. Nenhuma inatividade, nenhuma preguiça, nenhuma depressão, nenhuma tristeza, mas alegria, e alegria no Espírito Santo e alta produção. Mesmo preso, as grades não foram capazes de lhe barrar a intensa atividade. E aí eu pergunto a você: você está livre? Você goza de liberdade? Você goza do direito de ir e vir, como diz a Constituição? Você tem plena liberdade para ir aos cultos, para pregar o Evangelho? Você tem feito isso, meu irmão? Tem feito isso? O apóstolo estava preso, mas estava em grande ânimo interior, em grande atividade, grande produção. E você? Livre? Será que anda triste por algum problema? Ah, estou meio triste, cabisbaixo, está com pouco dinheiro, estou passando uma situação difícil. Pergunta, meu irmão, e quando chega a angústia por causa da perseguição, como é que você vai se sentir? Vai se sentir como Paulo, com o ânimo para cima, trabalhando, pregando o Evangelho em prol do rei? Ou vai ficar deprê, afundado na escuridão de uma masmorra? Paulo e Silas presos em Filipos, meia-noite na masmorra, os pés amarrados no tronco, as mãos algemadas, cantando os salmos ao Senhor e orando, e os outros presos com a antena ligada aqui, tudo vindo. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é que isso não está fazendo? Que alegria é essa? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Quando você estiver preso por causa do Evangelho, quais são as notícias que virão da sua cela? Que você está triste, arrasado, em lamúria, sentindo-se um coitadinho, em depressão? Serão essas notícias? Você precisa saber a resposta. Olhe para a sua vida hoje, você livre. Como é que você está? Triste, em depressão, por conta de pouco dinheiro, por conta de problemas familiares? É assim que você está? Hoje, livre? Os irmãos de Éfeso, os irmãos que ouviram essas notícias, eles vibraram, certamente fizeram um culto de ação de graças quando Tíquico chegou lá com essas notícias. Vocês pensam que Paulo está para baixo? Paulo está para cima. Foi essa a notícia que Tíquico deu aos irmãos de Éfeso, que estavam profundamente preocupados com o estado d'alma. O pobre Paulo, coitado, preso, tão distante de nós, 2.000 quilômetros, parado dentro daquela masmorra. O coitado vai morrer, vai morrer, vai morrer. Os irmãos, Senhor, orando. E o Senhor manda a resposta, escrita pela mão do próprio Paulo, uma carta esfuziante de alegria. As boas condições
em quem está preso, de quem está preso por causa de Cristo são essas. Bênçãos que vêm da prisão. Essa foi a primeira lição. Mas aí tem uma segunda lição, irmãos. Segunda lição, os frutos de quem está preso por causa de Cristo. E aqui a Escritura, no texto final de Efésios, apresenta dois tipos de atividades frutuosas do apóstolo. Primeiro é que ele forma um fiel emissário. Diz aqui no versículo 21, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Irmão amado e fiel ministro do Senhor. Em que seminário de teologia Tíquico estudou? No seminário teológico da companhia ali, mano a mano com Paulo. Essa foi a companhia que formou o ministro chamado Tíquico. A simples amizade e companhia do apóstolo Paulo. Tíquico foi convertido lá na Ásia, naquela região de Éfeso, de Colossos. E ele acompanhava Paulo, irmãos. Paulo ia, ele passou a integrar a equipe missionária de Paulo. E por conta da disposição que ele apresentava, Paulo o mandava em diversas missões. A gente sabe que na primeira viagem missionária, Marcos, ele foi com Paulo e Silas, com Paulo, mas voltou. Ele voltou, acovardou-se, né? Ele não foi um servo da missão, não foi um servo da equipe missionária. Então Paulo, numa segunda oportunidade que ele quis, até Paulo travou a vida a entrada dele na equipe missionária. Mas Tíquico não. Tíquico era pau para toda a obra, como nós dizemos no nosso linguajar. Era um homem que se converteu, mas que estava ali, ó, piedoso, aprendendo a teologia, só vendo tudo na companhia do apóstolo Paulo. Tanto que Paulo passou a ter grande confiança nesse homem, de mandá-lo realizar tarefas missionárias importantes e mandar para outras tarefas de igual importância. No capítulo 20 de Atos, ele está referido aqui. Foi na época da conversão dele. Capítulo 20 de Atos. A partir do versículo 2. Diz que, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. A Ásia é onde fica a Turquia, hoje. Mas aqui eles estão na Grécia, na Europa, do lado de cá do oceano. E Tíquico se converteu lá, mas já está aqui, junto da equipe missionária, integrando a equipe missionária, está junto de Paulo. Segundo Timóteo também faz referência a Tíquico. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo referiu a Tíquico assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então veja, ele era um homem que servia a Paulo, um homem que estava disposto. Os irmãos pensam que tinha salário não. Tinham ofertas assim que davam, que nessa implantação do evangelho era difícil, irmão, não era fácil não. Então Paulo está na Europa e manda o sujeito para como se fosse daqui para Recife. Não é. É questão de milhares, milhas, mais milhas, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, é tudo assim. Mandei, então era um homem prestativo, ele estava ali, tete a tete com Paulo, servindo. Em Tito, no capítulo 3, versículo 12, na página que nós estamos, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Então ele era um servidor do apóstolo Paulo.
esse mensageiro, era um discípulo fiel do apóstolo Paulo. Estando Paulo preso, ele era aos pés do apóstolo, irmãos. Ele ia onde Paulo não podia ir. Servia de pés para o apóstolo Paulo. Imagine você preso, tendo que resolver isso, tendo que resolver aquilo. Você tem uma lista de 20 itens. Meu Deus, eu vou contar com quem? Nem meus parentes vêm aqui me visitar na prisão. Nem meus parentes. Os irmãos da igreja me abandonaram. E olha que eu estou preso por causa de Cristo, viu? Por causa da pregação fiel. Mas eu estou abandonado. E eu tenho muitas coisas para resolver aí fora. Não tem ninguém que me acuda. Imagine que aflição você passaria se estivesse nessa situação. Mas não era o caso de Paulo. Ele estava preso, mas tinha um sujeito ali fora da grade que ia para onde ele mandasse. Estava disposto a ir. E eram distâncias grandes. Mas ele resolvia tudo para Paulo, irmãos. Mas ele não era somente aquele servo de recado. Ele era um ministro. Ele tinha a palavra também para falar aos irmãos. Quando nós olhamos em Efésios 6, 22, Paulo disse assim: foi para isso que eu vos enviei, referindo-se a Tíquico, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Veja que essas palavras aqui querem dizer. E ele console o vosso coração. Quer dizer, não somente a carta servirá para informar os irmãos de Éfeso a respeito de Paulo, mas o próprio Tíquico é quem fará isso, falando ao povo. Ele vai consolar os irmãos, pois ele vai dar as boas novas aos irmãos. Como está o passando do apóstolo Paulo, o prisioneiro Paulo. Ele vai dar detalhes da fortaleza na palavra e vai também usar a palavra para edificar os irmãos, porque ele é ministro do Senhor, diz o final do versículo 21. Ele é ministro do Senhor. Ele não somente é um servidor de Paulo, mas ele é um servidor também de Jesus Cristo. Ele é ministro do Senhor. E ele vai usar a palavra para confortar os irmãos. Esse é Tíquico, formado pelo apóstolo Paulo. E Paulo, agora preso, está usufruindo do investimento que fez nesse homem santo. Mas tem outro que surgiu na vida de Paulo quando ele estava preso em Roma. Quando Paulo estava preso em Roma, ele conheceu, pela providência de Deus, um escravo que fugiu do seu senhor e viajou 2.500 quilômetros e agora está em Roma. Saiu de um continente, do continente asiático, veio para o continente europeu atravessando os mares, fugindo do seu senhor, e veio parar na cidade de Roma e foi parar nas barbas do apóstolo Paulo. Não sei por que cargas d'água ele chegou na casa do apóstolo Paulo, talvez para servir em alguma coisa, levar um balde d'água, uma feira, não se sabe. Eu sei que ele chegou na casa do apóstolo Paulo, lá em Roma, onde Paulo estava preso. E a partir dali, irmão, surgiu uma amizade. Paulo, evidentemente, pregou o evangelho a esse homem, esse escravo. E não é que o escravo foi salvo. Escravo tem alma também. E o escravo foi salvo. Salvo pela graça. Ficou servindo a Paulo nessa prisão domiciliar. Apegou-se a Paulo. E depois foi recomendado por Paulo: agora você vai ter que voltar, viu? Volte lá para o seu Senhor, de onde você saiu. Eu preciso lhe dizer isso. Volte para o seu Senhor, 2.500 quilômetros, e se humilhe diante do seu Senhor. Peça perdão pela fuga. E eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar se você fizer isso. Deus vai cuidar do resto. O nome desse escravo era Onésimo. E o nome do senhor desse escravo era Filemon. E numa cartinha fininha, depois de 2 Timóteo, está lá a carta a Filemon, que Paulo escreveu também quando estava preso em Roma, na mesma ocasião de Efésios, de Filipenses e de Colossenses. Escreveu a cartinha fininha de Filemon. E no versículo 1, Paulo disse assim, antes de Hebreus, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, quer dizer, estou preso aqui em Roma,
e o irmão Timóteo, que estava com ele, ao amado Filemon, que ficava na cidade de Colossos, lá na região da Ásia Menor, nas cercanias de Éfeso, também nosso colaborador. Filemon era um crente, viu? Filemon era um crente. Aí nos versículos 10 a 12, Paulo diz: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Paulo já chama Onésimo de filho, filho na fé. Aqui eu abro parênteses, irmãos. O meu filho verdadeiro não é o meu filho da carne. O meu filho verdadeiro é o meu filho da fé. Os filhos são a herança do Senhor. Eu vejo tantos crentes recitando esse versículo. Os filhos são a herança do Senhor. Como, irmãos? Filhos ímpios, filhos que vivem no pecado, são a herança do Senhor? Coisa nenhuma, irmãos. Se refere à antiga aliança. Se eu quiser usar esse texto, filhos são a herança do Senhor, eu uso os meus filhos espirituais. Esses são os meus filhos verdadeiros, que eu gerei pela palavra de Deus. Fecho parênteses. Aqui Paulo prova isso. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo, como era erudito, irmãos, ele tinha um linguajar rebuscado. Gerei entre algemas, quer dizer, Paulo está dizendo, enquanto eu estava preso lá em Roma, na prisão domiciliar, preguei o evangelho a Onésimo, e o Espírito de Deus derramou graça, e Onésimo se converteu. Ele está querendo dizer tudo isso, mas uma frase bem curta, bem erudita: gerei entre algemas. É a linguagem bela que ele usa, não é? Gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, porque fugiu. É inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Útil como? Quando ele chegar aqui e te pedir perdão, vai ser útil, viu? Voltar a trabalhar, vai ser útil. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Então, Onésimo vai voltar agora para Filemon. Quem é que vai junto dele? Paulo, vai em espírito, irmãos. A recomendação, a carta. Onésimo vai levando essa cartinha aqui. Esse é o bilhete aqui, inspirado, mas vai levando em mãos. E ele vai levando essa carta para entregar lá. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Rapaz, se eu pudesse conservá-lo aqui em Roma, olha, ele está me dando uma ajuda tão grande aqui na casa onde eu moro. Eu sei que se você estivesse aqui, Filemon era rico, viu? Era um homem rico. Eu sei que se você estivesse aqui, Filemon, você também iria me ajudar muito. Eu queria conservá-lo comigo aqui mesmo, em teu lugar, para me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Versículo 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Essa foi a carta que Paulo mandou para Filemon, não é? De recomendação, para que ele recebesse o seu escravo fugidio, Onésimo, agora um crente do Senhor Jesus Cristo. Um homem que Paulo formou entre algemas, pregou o Evangelho, ele se tornou um crente, um servidor, e agora vai levando uma carta em mãos, aquelas mãos grosseiras, que depois essa carta foi assentada no Novo Testamento como carta inspirada por Deus. Irmãos, que maravilha, né? Que maravilha. Paulo, então, com bom ânimo, pregava a palavra, e as pessoas iam se convertendo, e como gratidão ficavam lhe servindo, honrando. Esses são frutos, irmãos, maduros de quem está preso por causa de Cristo. Claramente Cristo está ali na prisão com Paulo, ajudando, usando o seu servo para o louvor da sua glória, como esses fiéis emissários que Paulo formou, tanto Tíquico como Onésimo. Mas não somente ele produziu esse tipo de fruto, mas também ele abençoou os crentes. E aí partimos para o final da carta de Efésios, quando ele abençoa os crentes. No versículo 23, 22 ainda, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Está escrito aqui, ele console o vosso coração. Como é que alguém pode estar preso e ser uma fonte de bênção para os crentes em geral, consolando os que estão em liberdade?
Normalmente, quem está em liberdade procura consolar quem está preso. Mas no caso aqui, ele preso está consolando os que estão em liberdade. É o contrário. Só pela graça, irmãos, isso acontece. Tíquico vai aí levar uma carta que eu estou mandando para vocês. E ele também vai, como ministro do Senhor, falar palavras para vocês. E depois que terminar de ler a carta e falar o que ele tem que falar, vocês vão sentir-se tão consolados, mas tão consolados, que vocês vão ficar maravilhados. É isso que ele está dizendo. A carta e o emissário iriam fazer o trabalho de consolo para os crentes distantes, lá em Éfeso, para que eles ficassem sabendo de como Paulo estava. E não seriam informações falsas, irmãos. Olha, muitas vezes a mãe do sujeito morreu. Aí chega o filho assim, aí o amigo diz, olha, tá ali, tá mal, sabe? Mas tá mal somente. Tá morta já. Tá mal. Não é assim? O povo tem esse costume, né? Quando o Tíquico for lá, Tíquico não vai mentir, não. Dizer que Paulo está numa boa quando Paulo está numa mal. Não. Ele vai dizer a verdade. São informações verdadeiras. Seriam ditas por um ministro do Senhor. Paulo está bem. Podem ter certeza. Fiquem confortados, irmãos. Paulo está bem. Tudo que vocês estão pensando a respeito de Paulo está tudo errado. Olha aqui a verdade. Então apresenta a carta. E depois ainda completa com palavras ele como ministro do Senhor. Então isso é o quê? Paulo está abençoando os crentes lá com conforto. Ele console o vosso coração. Mas não somente com conforto, ele está também apaziguando os irmãos na fé. Olha aqui o versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Irmãos, muito mais do que simples saudação. Isso aqui tem um cunho teológico muito forte, produtivo, edificador para os irmãos de Éfeso. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paz seja com os irmãos e amor com fé. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, somos justificados pela fé, primeira coisa que nós ganhamos é o quê? É a paz com Deus. A respeito dessa paz, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não vos dou como o mundo a dá. O que é paz do mundo? Paz do mundo, eu tenho paz do mundo se eu tiver com dinheiro, com saúde, com um emprego bom, com muitos amigos, a família está todo mundo bem, todo mundo com saúde, está tudo concorrente para o meu bem, os amigos estão aqui perto, não tenho inimigos, olha, eu tenho paz. Isso é a paz do mundo. Basta ver qualquer alteração num desses itens que eu citei, o sujeito perde aquela paz imediatamente. Mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus que nós ganhamos com a justificação é uma paz que você tem agora com Deus. Porque antes da conversão, Deus é seu inimigo. Ele emperra as rodas do seu carro. Ele trabalha contra você, contra os seus interesses, contra os seus projetos. Faz tudo contra você para lhe atrasar a vida. Porque Deus é seu inimigo. Mas quando você se converteu, essa inimizade foi transformada em amizade. Você que era inimigo de Deus, agora é amigo. Tem paz com Deus. Então essa paz com Deus é aquela que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você tendo essa paz com Deus, você pode estar numa cama de hospital, em estado terminal, com câncer, carcomendo os seus seios, seus ossos, como foi citado aqui no culto desta manhã, uma irmã com câncer nos ossos, dores atrozes, não tem morfina que alivie sequer por 5 minutos, e você em paz. Em paz. Porque a paz com Deus não depende de circunstâncias externas, depende só de uma vida santa para com o Senhor. Aí Paulo diz, irmãos, paz seja com os irmãos. Os irmãos estão perturbados porque eu estou preso? Que história é essa, irmãos? Estão perturbados porque eu sou preso? De forma nenhuma. A paz de vocês não pode depender de circunstâncias externas. Eu sei também que vocês sofrem perseguições aí. E vão perder a paz por conta disso, é? A paz com Deus ninguém perde, não.
Paz com Deus é paz com Deus, é algo inalterável. Não depende de circunstâncias humanas. Então, em todo tempo você vai ter a paz com Deus. Pode estar preso, pode estar sem dinheiro, pode estar doente, pode estar morrendo. Paz com Deus. Tem nada que arranque, tem nada que tire. E ele diz aqui nessa frase isso, tá? Nessa frase estão embutidos todos esses lembretes da fé cristã. Paz seja com os irmãos. E amor com fé? O que significa amor com fé? Lá no capítulo 1, no versículo 15, ele tinha dito: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Fé é sempre relacionando com amor. Se os irmãos estão tristes lá em Éfeso por conta da minha prisão aqui, os irmãos amavam muito Paulo, sabe, irmãos? Foi o fundador da igreja, eles tinham Paulo em alta conta. Vocês estão entristecidos, estão sem paz? Será que vocês estão com raiva do imperador que me prendeu? E se tiverem, o amor de vocês está comprometido, viu? A fé também. Porque vocês precisam amar todos os inimigos, até os inimigos. E ele lembra aqui nessa frase de que o amor deve prevalecer na vida deles. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim, será possível que eu aqui em Roma, preso, vou ouvir diferente? Não é possível não, irmãos. Não quero nem ouvir falar nisso. Que vocês estejam desanimados, até com raiva do imperador, com raiva daqueles que me acusaram, que me fizeram vir preso de navio, daí de Jerusalém até aqui Roma, sofri aquele naufrágio, quase morro. Não quero que vocês fiquem com raiva de nenhum deles. Pelo contrário, amem até os inimigos. Não falem mal, orem por eles. Amor com fé, não esqueçam disso não. Então, quando ele diz isso, ele está abençoando os crentes, irmãos. Preso, está transmitindo um recado que vai me abençoar. Eita, essa palavra de Paulo me alertou. Exatamente, eu estava fazendo isso com raiva dos inimigos. Não estava orando por eles, não estava falando bem deles, estava falando mal, me reunindo com os irmãos para descer a lenha neles. E essa palavra de Paulo me abençoou profundamente. Senhor, me perdoa. Então, reconstituiu os irmãos, reabilitou os irmãos que estavam, com o amor comprometido por conta disso, da prisão dele. E finalmente ele agracia os que amam a Deus. No versículo 24: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele afirma, irmãos, que se vocês amam o Senhor Jesus, obedecendo os seus mandamentos, é porque a graça do Senhor está sobre vocês. Então ele lembra esse aspecto importante da graça do Senhor. Então nós podemos dizer que mesmo preso, o apóstolo formou escudeiros fiéis, leais, dispostos, discípulos dispostos, que lhe serviram durante todo o tempo da sua prisão, e também abençoou crentes com grandes bênçãos advindas da palavra que ele escreveu nessa carta. Tanto aqueles crentes lá, como os crentes de cá, da nossa geração. Eu lembro que Jesus, depois de jejuar 40 dias, teve fome, Satanás chegou para tentá-lo, mandou que ele transformasse pedras em pães, prometeu dar todos os reinos do mundo, desafiou a pular, que os anjos segurariam lá de cima, e Jesus se rebateu, rechaçou todas as tentações com a palavra, com a escritura. Quando terminou, vieram anjos e o serviram. Marcos 1,13. Vieram anjos e o serviram. Sempre que os servos do Senhor estão em dificuldades, por conta da sua fidelidade à palavra, Deus manda anjos para servir. Assim como mandou para Jesus, assim como mandou para Paulo, ele manda para você também. Anjos para lhe servir. Que podem ser anjos do céu e podem ser pessoas que estão ao seu redor. Pessoas até desconhecidas. Eu sei que Deus usa quem Ele quiser para lhe ajudar. Deus sempre levanta ajudadores para os seus servos que sofrem por causa do seu nome. Aí eu pergunto a você, sua vida também é uma bênção para as pessoas?
É ou não é? As pessoas fazem questão de estar com você porque recebem bênçãos da sua parte. As pessoas dizem de você assim: eu aprendo demais na companhia daquele irmão. Eu aprendo demais na companhia dele. Eu aprendo demais na companhia dela. As pessoas dizem isso. Ou você é um linguarudo que só sabe espalhar fofocas e intrigas entre os irmãos. Paulo, preso, foi um abençoador de primeira. E você, solto, é também? Eu concluo dizendo o seguinte: Paulo estava preso, mas ele estava animado e estava produtivo. Não se via nele sinais de depressão, de tristeza, de desânimo. Pelo contrário, se via era uma alta produção, prodigiosas cartas escritas às igrejas daquela época, que servem até hoje à igreja do Senhor. Ele formou discípulos, pregou o evangelho, convocou pessoas para ir e ouvir a palavra na sua casa, na prisão, fez tendas, foi instrumento de conversão para os soldados que o guardavam, edificou igrejas naquele tempo, igrejas de gerações futuras, tal como a nossa, por exemplo. E ele fez tudo isso, e ele foi tudo isso estando preso. Então a pergunta que eu faço para mim, para os irmãos, e nós que estamos soltos, que temos feito em prol do evangelho, nossa produção é farta ou é escassa? Sua pregação aos pedidos é apaixonada ou sequer você prega? Sequer você prega. Se livre, você não produz quase nada ou nada. O que é que vai acontecer se você for preso por causa de Cristo? Vai morrer de depressão nas masmorras? Vai ficar desanimado, cabisbaixo, entristecido, sentindo-se injustiçado? O que você vai fazer? Vai ficar se sentindo um coitadinho? Vai pedir ajuda às igrejas para pagar um advogado para lhe tirarem da prisão? As pessoas irão dizer: fui visitar fulano na prisão, mas eu encontrei forte, animado e confiante em Cristo. Saí de lá querendo ter ficado preso, de tão bom que foi. As pessoas vão dizer isso? Ou vão dizer assim: fui à prisão visitar fulano, mas ao chegar lá encontrei um caco, um montão de reclamação, de tristeza e de depressão. Eita Deus! Por isso, meu irmão, atente para a palavra de Deus. Esteja preparado. Porque, meus irmãos, dias difíceis vão chegar. A Escritura toda diz: dias difíceis vão chegar. Você precisa estar preparado. Porque quando eles chegarem, você vai precisar estar animado no Senhor, confiante no Senhor, forte no Senhor. Alta produção para o reino de Deus. Nada vai lhe conseguir parar, nem a prisão, nem grades vão lhe parar. Mas é preciso estar desde antes. É assim que da prisão onde você vai estar, bênçãos sem medidas vão sair de lá e serão derramadas, amancheias sobre incrédulos, sobre os santos do Senhor, pela sua instrumentalidade. Tenha certeza disso. Por isso agora, nos tempos de paz, aproveite. Os reis de Israel aproveitavam o tempo de paz para se armarem, para produzirem, para armazenarem riquezas, porque quando chegasse o tempo da dificuldade, eles não passariam dificuldades. Então assim também produza hoje. Você tem uma igreja, você é filho de Deus, está no aprisco do Senhor, o Senhor Jesus está aqui, a Escritura, a pregação, o ensino do dia do Senhor durante a semana. Tudo isso para lhe fortalecer e municiar. Aproveite, porque quando chegarem os dias difíceis, você vai proceder como Paulo e não vai envergonhar o nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.